Ele é pianista, arranjador, compositor, educador e produtor, ou seja, um criador da música contemporânea. A nossa entrevista de hoje é com Antônio Adolfo. O senhor que é filho de uma violinista da orquestra do Teatro Municipal, qual foi o seu primeiro instrumento? Bom, meu primeiro instrumento foi o violino. A minha avó que tinha conduzido a minha mãe para esse instrumento, né? Ela fez a mesma coisa comigo e com meu irmão mais velho, o João Luiz, que hoje em dia é um economista, matemático, assim, um cara nessa área. E eu fiquei na música, só que depois eu fui para o piano. E por que o senhor mudou para o piano? O piano foi o seguinte, a minha irmã tocava piano. Então, quando tinha as horas vagas, eu ia lá para o piano e começava a experimentar uma coisinha ou outra. Eu vi que eu tinha ouvido, que eu estava conseguindo tirar as músicas pelo ouvido, né? E aí eu comecei a ter uma admiração maior pelo piano, até porque o piano tem mais recursos. Você pode fazer os acordes, você pode fazer os ritmos todos, né? E como eu gostava muito de música popular, eu gostava de uma música assim que tinha mais harmonia e tudo mais, eu fui para o piano. Comecei a me interessar, mas depois, mais tarde, que eu vim estudar piano. Primeiro foi só de ouvido, assim, em casa. E como é que o senhor entrou para o seleto e fechado grupo da Bossa Nova? Bom, quando eu tinha 17 anos, já tinha uma experiência profissional, entre aspas, assim, porque no próprio colégio tinha um grupo que a gente tocava nas festinhas, e naquela época estava começando assim, acho que já estava no auge da Bossa Nova, e a gente se interessou muito pela Bossa Nova. Então a gente fazia as reuniõezinhas, primeiro só com os alunos da escola que tocavam, e com os coleguinhas todos, né? Eu tinha por aí pelos 15 anos, 16 anos. Aí a gente descobriu que tinha o Beco das Garrafas, onde era uma meca da Bossa Nova, né? E a gente frequentava muito lá, mesmo sem tocar ainda, porque não podia, a gente tinha 15 anos, só podia entrar com 21 anos naquelas clubes noturnos, né? Mas logo depois eu formei primeiro tinha um Samba 5, que era um grupo que fazia shows nos colégios, shows de bossa e jazz, né? E aí depois eu formei um trio para tocar na peça Pobre Menina Rica, do Carlos Lyra e Vinícius Moraes. Acho que aí foi realmente a estreia profissional. Inclusive, quem batizou o trio de 3D foi o próprio Carlinhos Lyra. O teatro era uma peça musical fantástica, as músicas Primavera, né, Sabe Você, Maria Moita, Samba do Carioca, e foi uma experiência interessante, assim, que tinham atores que cantavam, né, tinha Vera Gertel, tinha Norial Vilela, tinha Cléia Simões, enfim, e tinha o próprio Carlinhos Lyra, que era o compositor, né? E foi uma experiência muito boa, experiência com palco, luz, assim, com coisa profissional, porque até então só fazia os showzinhos pessoal da escola e tudo, né? Isso foi de 63 para 64. E nessa mesma época que a gente estava fazendo a peça, era às 9 horas da noite, quando era 11h30, eu tocava à noite já no Beco das Garrafas. Eu tinha que ter autorização do juizado de menores para poder entrar e tocar, né? E aí eu toquei com a Leni Andrade, olha só que estreia. Então, Carlos Lyra, Vinícius Moraes, né? E Leni Andrade. Isso mais tarde, assim, 11 horas, meia-noite. O show era 1h da manhã, não sei, por aí, era bem tarde. Então, foi uma experiência fantástica. Eu acho que eu fui um super privilegiado de ter começado com essa turma, né? Agora, apesar de você ter começado com o pé direito, nesse período, logo em 64, foi a ditadura no Brasil. Como é que foi ser músico nesse período? E você acha que a censura, ela, de uma certa forma, aguçou a criatividade dos artistas? Tem duas etapas aí. Realmente, a ditadura criou um clima muito assim, misterioso, um clima muito tenso em todo o país, né? Isso afetou muito assim os músicos, principalmente os letristas, né? Que aí vem a segunda parte da pergunta. Os letristas começaram a ter que realmente usar muita criatividade para poder passar suas mensagens de outras formas. Vídeo Chico Buarque, com a letra da Rita, por exemplo, né? A Rita que ele compôs, né?
e outras músicas, todos aqueles compositores, os letristas principalmente, tinham que dar uma driblada, assim, Vinícius Moraes, Jean Francisco Guarnieri. Aí era a época já do Fino da Bossa, aí que começou, né, aqueles shows do Fino da Bossa, de Regina, Jair Rodrigues, né? E aí fazia-se aqueles festivais de bossa nova em São Paulo, muito. Em São Paulo tinha muito. No Rio também tinham muitos, mas São Paulo tinha mais. E a gente ia toda hora fazer aqueles shows. E tinha esse problema, a censura realmente foi um corte, né, assim, total, né, assim, na criatividade, né? Mas, por um lado, por um outro lado, você vê que tudo tem seus dois lados, né? Suas duas faces, né? Assim, aguçou a criatividade, né? Você vê o Chico Buarque, grandes letras que ele fez foram assim, usando a criatividade dele para poder driblar a censura. Eu, inclusive, participei de um disco dele mais tarde, chamado Sinal Fechado, que ele usou pseudônimo. Ele não podia usar o nome Chico Buarque, porque ele sabia que todas as músicas deles iam ser censuradas, né? Todas as letras, né? Então ele usou música. Bom, ele gravou músicas de outros autores nesse disco e usou o pseudônimo Julinho da Adelaide, que fez aquela música Acorda, amor, eu tive um pesadelo agora. E foi assim, a gente foi levando, né? Foi levando isso aí até um certo momento que a coisa foi tendo abertura e pôde se fazer coisa mais livremente, né? E nesse período também foi o período dos grandes festivais. Qual foi a importância desses festivais para os compositores? E o senhor acha que falta espaço hoje em dia para os compositores poderem apresentar os seus trabalhos? Aquele momento foi um momento muito bom para a música brasileira, emergente, né, que estava pintando assim, o que veio a se chamar MPB, né? Para mim, MPB é a música popular brasileira. MPB, desde que houve música popular aqui no Brasil, para mim era MPB. Mas rotulou-se MPB aquele período pós-bossa nova. Então, os festivais tiveram um papel importantíssimo, né? Eu mesmo participei de vários festivais. Eu acho que as minhas músicas, algumas delas se tornaram conhecidas, como Juliana, BR3, né? Graças aos festivais. Samarina também, né? Samarina não foi de festival. Não? Samarina não. Samarina foi uma música que eu compus com o Tibério Gaspar também, e que, naquela época eu acompanhava vários cantores, Elis Regina, Simonal, etc., eu bati na casa do Simonal em São Paulo, que ele estava fazendo aquele programa dele que tinha na TV Record, e aí fui lá, Simonal, eu estou indo aí para São Paulo para te mostrar uma coisa. Aí cheguei na casa dele e mostrei o Samarina. Você sabe que ele gostou tanto que na mesma noite ele cantou a música no show em Simonal, que chamava. E foi um estouro incrível, né? Descendo a rua da ladeira, só quem viu que pode contar. Cheirando a flor de laranjeira, Samarina vem pra dançar. De saia branca costumeira, gira o sol que parou pro olhar. Com seu jeitinho tão faceira, fez o povo inteiro cantar. A Samarina, então, não foi de festival. Teletema foi de festival na Grécia. Teletema que foi um sucesso grande também, gravado pela Regininha, depois pela Evinha, e depois tantas outras gravações, inclusive recentes, né? Como Samarina também tem gravações recentes. O Teletema não foi feita para o festival, foi feita para a trilha sonora daquela novela. Na verdade, ela não foi feita para a trilha sonora, mas o Nelson Mota, que era o produtor musical da novela Véu de Noiva, estava procurando músicas e o Teletema já estava começando a pintar, assim. E aí ele disse, essa música é perfeita para o tema de amor entre a Regina Duarte e o Cláudio Marzo na novela Véu de Noiva. E foi um estouro incrível, né? Foi assim, tanto Samarina quanto o Teletema foram sucessos ao primeiro lugar na parada, assim, e todo mundo cantar. Até hoje, eu não faço, aqui no Brasil, praticamente eu não faço um show que não toque pelo menos uma dessas duas músicas.
Juliana eu toco de vez em quando, BR3 eu não toco porque eu não sei fazer aquela dança do Tonho Tornado que ele fez, que foi um grande sucesso na música também. Apesar de eu achar que é uma música, assim, tem um certo lirismo musical na primeira parte, a letra tem uma profundidade grande e tem aquela segunda parte que virava o show, né, do Tonho Tornado com Trio Ternura. Como é essa relação do compositor com o intérprete? Olha, existem compositores que são intérpretes também, né? Claro. E existem compositores que não são intérpretes e precisam de intérpretes, né? Então, o difícil é você chegar ao intérprete, né? Então, realmente é difícil você chegar, a não ser que você já seja um compositor conhecido. Quando você é um compositor que está fazendo sucesso, todos os intérpretes ligam para você. E aí, Antônio, tem uma música para mim, para o próximo disco? E assim foi que a gente, naquela época, todo mundo pedia músicas para a gente, inclusive a Maísa, Claudete Soares pedia música para a gente. E gravavam 3 de uma vez só, assim. Agora, realmente é difícil para um compositor novo chegar. Às vezes chega-se através da editora, mas eu não acredito muito nisso, não. Acho que a editora é mais para administrar a música depois. Mas eu acho que o contato tem que ser feito direto, ou através de um conhecido. E é muito gratificante quando a música faz um sucesso, ou quando... Esse sucesso que eu falo não é só sucesso popular, mas que agrada as pessoas, que você ouve assim alguém fazer um comentário: eu sou apaixonado por aquela sua música, ou então dizem, aquela música marcou um momento muito importante na minha vida, ou então eu dei o nome da minha filha por causa do Juliana, entendeu? O título da sua música. Enfim, agora o contato com o intérprete é muito importante, muito importante. Mas o compositor, de uma certa forma, ele orienta o intérprete? Por exemplo, quando você procurou o Simonal, você já disse, você só entrega a letra e ele faz a interpretação dele, ou você dá algumas orientações? Eu mostro a música, no caso eu toco piano, né? Então eu vou no piano, mostro e tento cantar, só que eu sou péssimo cantor. Então a pessoa tem que descontar isso, né? Tem que descontar essa parte, que eu não sou um grande cantor, e tem que ter uma acessibilidade musical para poder ver que aquela música tem um valor ou não, né? E eu mostro a música para ele, com a letra, mas eu não interfiro, não. Às vezes tem compositores, principalmente quando a letra assim também é muito forte, às vezes a letra requer uma interpretação X ou Y, que você pode dar sugestões. Mas tem, às vezes, cantores, intérpretes, como, por exemplo, a Bethânia, que ela valoriza, às vezes, a letra de uma forma tão grande que ela acrescenta muito mais, assim, né? Acrescenta muito mais. E os cantores, como, por exemplo, era o Simonal, ou Elis, que eu toquei com ela também. Elis, quando gravou minha música Giro, um disco em Londres, quando ela cantou Samarina. Quem era eu para falar alguma coisa para a maior intérprete do Brasil, a maior cantora do Brasil no momento? Ela mesma trazia e fazia com que a música crescesse também, né? E como é a relação do compositor com o letrista, quando não é a mesma pessoa? Essa relação, às vezes, ela é bem forte mesmo, porque além da relação profissional, às vezes há uma relação de confidência até, porque às vezes, por exemplo, vou dar um exemplo assim, eu componho uma melodia de uma música, aí eu falo para o parceiro, eu senti essa música que eu fiz assim, olhando para o mar, e achei aquele movimento das ondas uma coisa incrível, e aquele ritmo das ondas me influenciou para compor essa melodia. Aí, de repente, o letrista vai ali, capta, e dali ele faz aquela onda do mar se tornar uma outra coisa também, e aí vai enriquecendo. É uma relação muito, muito rica assim também. E você vê essas duplas, né, quando firmam, como, por exemplo, João Bosco e Aldir Blanc, Antônio Adolfo, Tibério e Gaspar, que foi o nosso caso também. E aí vão Milton Nascimento e Fernando Brant, Ivan Lins, Vitor Martins. São duplas que fazem muito sucesso, né, assim, com essa marca, vamos dizer assim, vira até uma marca, assim, poxa, música de fulano de tal com fulano de tal, é garantido que será um sucesso. Então, aí isso influencia
Por exemplo, a gravadora influencia a televisão, que você vai botar, você vai chamar um desses compositores para fazer uma trilha, entendeu? Para filme e tudo. Eu acho que é importantíssimo essa associação. Agora, tem compositores que são letristas também, que é o caso do próprio Chico Buarque, que eu andei citando aqui. Vários outros são compositores letristas, até o Tom Jobim, né, que às vezes faziam letras muito boas também. Apesar dele ser parceiro do Vinícius, do Chico e tudo, ele fazia também sozinho, às vezes, música e letra. E até o Vinícius, incrivelmente, que era bem poeta mesmo, chegou a fazer músicas bonitas também. E como é que começou a sua parceria com o Tibério Gaspar e por que vocês dissolveram essa parceria? Bom, não houve uma dissolução, inclusive até porque nós há pouco tempo fizemos um trabalho que foi uma reedição assim, da Brazuca, que era o conjunto que eu tinha naquela época. Chamava-se Brasil Brazuca esse disco, e ele fez. Mas a gente... Vocês ficaram muito tempo sem trabalhar juntos? Ficamos muito tempo. A gente trabalhou junto muito tempo também, quer dizer, não foi nem tanto tempo, mas foi muito intenso aquele momento, a gente fez muitas músicas que fizeram sucesso, fizemos muitas músicas gravadas, a gente tem mais de 100 músicas gravadas, certamente, assim, por toda a MPB, principalmente daquela época, né? E por que vocês ficaram tanto tempo sem trabalhar juntos? Da época dos festivais, começou aquela coisa um momento político muito estranho no Brasil. Eu resolvi fazer um autoexílio e eu viajei, fui para fora do país. Primeiro eu fiquei viajando aqui pelo interior, depois resolvi estudar música mais, me aprofundar mais. E foi uma forma de um autoexílio, assim, né? De um exílio meu. Eu fui para a Europa, estudei na França, fiquei em Paris e estudei música com uma grande professora, Nádia Boulanger. Durante um tempo eu fiquei lá, depois eu voltei, continuei estudando aqui com Guerra Peixe, o grande maestro Guerra Peixe, Esther Scliar também, professores. Aliás, eu tive professores ótimos, e esses professores foram os que me, inclusive, influenciaram, de certa forma, para um dia eu ter me tornado professor de música também. Eu acho importantíssima essa tarefa, assim, essa tarefa de ensinar, passar o que você aprendeu para os outros. Então, teve essas duas questões, né? Esse exílio, né? Vamos dizer, essa saída para estudar, né? Principalmente, para ficar longe daquela confusão toda. Estava a baixaria danada, o negócio dos festivais, censura. Eu me lembro que o festival, depois desse que a gente ganhou com o BR3, teve um problema sério, assim, que teve uma movimentação grande dos compositores que não queriam participar, alguns não participaram porque a censura estava interferindo demais. Então, eu acho que não tinha nada que ver eu ficar participando daquilo. Foi esse momento que eu resolvi, nesse exílio, assim, nessa saída, aproveitar para estudar mais música. Aí aconteceu o seguinte, com esse estudo de música maior e tudo, eu comecei a fazer música instrumental, que eu faço até hoje nos meus discos aqui. Os discos que eu tenho lançado, principalmente, são instrumentais. Apesar de eu ter, quando eu voltei ao Brasil, que eu fiquei estudando, eu comecei a gravar, assim, às vezes, nesse próprio Sinal Fechado que eu citei aqui, eu comecei a gravar como músico, acompanhante, porque eu não tinha um trabalho ainda pronto. Quando eu tive o trabalho pronto, eu fiz um disco chamado Feito em Casa. E nessa volta ao Brasil, o senhor foi pioneiro a lançar o primeiro disco independente. Por que o senhor resolveu lançar um disco independente? Eu estava fazendo o trabalho instrumental, né? Nessa volta ao Brasil, ainda estudando música, comecei a fazer a música mais instrumental. Eu me desliguei um pouco da canção, essa coisa da letra. Ainda existia censura, isso foi em 77. Que eu resolvi lançar o Feito em Casa. Eu gravei no finalzinho de 76, deixa eu pegar aqui para mostrar. E esse disco, ele era carimbado um a um. Bom, antes disso, deixa eu falar aqui, eu mostrei a fita gravada para várias gravadoras, inclusive gravadoras que eu tinha, para quem eu tinha feito arranjos, gravadoras as quais eu já tinha sido artista, assim, com a Brazuca, né, por exemplo, mas ninguém quis lançar o disco. E aí eu resolvi lançar por conta própria. Aqui você vê que os discos, primeiro eram escritos toda à mão, assim, a gente fazia um a um, eu pedia para os amigos irem lá para casa,
E a gente ia fazendo desenhos, então carimbando, eu criei esse carimbo feito em casa, e Antônio Adolfo. E até que resolvi pegar uma das capas e ficou a capa definitiva, porque começou o disco a vender bastante. Naquela época se vendia mais disco que hoje. E agora o disco foi relançado depois de tantos anos, assim, foi relançado em vinil, pela única fábrica de vinil, né, que é a Polisson. E o disco foi relançado esse ano. Exatamente como era, as mesmas músicas, só fizeram assim um tratamento do som para o som ficar mais moderno, né, assim, o áudio, né, vamos dizer assim. E o disco foi relançado agora, foi em 77 o primeiro lançamento, né? Isso incentivou outros compositores, outros músicos também a lançarem seus discos que chamaram de produção independente, né? Chamavam isso produção independente, né? Que hoje, na verdade, a produção independente está mais poderosa até do que a produção dependente, vamos dizer assim. Você que tem uma escola de música, que acompanha essa nova geração, como é que você vê essa cena independente hoje? Eu acho que o número de títulos hoje de lançamentos independentes, né, corresponde a mais ou menos 95% do que é lançado no mercado. É porque uns nem aparecem assim, outros aparecem aí quando começa a fazer muito sucesso, vem uma gravadora lá e quer realmente pegar para distribuir. Mudou um pouco a cena disso, até mesmo hoje em dia, porque hoje em dia com a internet você nem precisa lançar um disco físico, você pode botar MP3 ou então outro tipo de áudio, arquivo, e colocar no mundo inteiro. E hoje em dia, por exemplo, eu sou um produtor independente mundial, vamos dizer assim, que eu lanço um disco simultaneamente em vários países pelo meu selo, que antigamente chamava-se artesanal, agora chama-se AAM Music. Esse AAM vem de Antônio Adolfo Mauriti, que é um dos meus sobrenomes, né? Music, né? Música, né? E assim eu lancei esses aqui, ó. Posso mostrar? Claro. Esse aqui, o Chora Baião, foi em 2011. Eu lanço a partir dos Estados Unidos, né? Que eu fico indo e vindo para lá, né? Aí chama-se Chora Baião. Todos eles têm capa do Bruno Liberati, que é um grande ilustrador, né? Ano passado eu lancei o Finas Misturas. O Chora Baião tem músicas do Ginga e do Chico Buarque só, e minhas, claro. Esse aqui tem músicas também minhas e temas internacionais de jazz, assim, que eu botei no estilo bem brasileiro, sempre Brasil acima de tudo. E agora o Rio Choro Jazz, que é uma leitura, assim, uma visão minha sobre a música de Ernesto Nazaré com um toque jazzístico, assim. Ficou bem interessante, o disco está sendo super bem recebido. O senhor fez também uma leitura da Chiquinha Gonzaga, né? Fiz, Chiquinha Gonzaga. Qual a importância de fazer releituras de artistas brasileiros que às vezes não são tão conhecidos por uma nova geração? Eu acho principalmente de você informar as pessoas que existem esses grandes compositores brasileiros. Segundo, eu acho que só tem importância maior se você apresentar alguma novidade. Acho que não adianta você tocar somente pela partitura, como o músico escreveu, e como geralmente o pessoal de música clássica, com todo respeito, porque eu também estudei música clássica, eu estudei composição, tudo isso, eu acho que você tem que apresentar de uma forma nova, assim, você tem que apresentar com uma leitura, como o pessoal diz, nova, né, assim, uma interpretação diferente. E a minha influência vem desde lá do Beco das Garrafas, onde eu tocava o jazz, ouvia um pouco o samba jazz, né, que se chamava na época, né, com Leni Andrade e a bossa nova e tudo mais. Eu, quando interpreto esses compositores, como Chiquinha, o disco da Chiquinha Gonzaga, que ganhou inclusive o prêmio da música brasileira, como arranjo, né, como melhor arranjo, foi chamado Chiquinha com Jazz. Eu acho que esses compositores, eles já faziam uma coisa assim, que tinha a ver com um pouco de ragtime também, e eu acho que se eles vivessem hoje, eles fariam as músicas, não escreveriam daquela forma, com todas as notas, que você tem que seguir todas as notas para tocar, que o pessoal de clássico faz aquilo, lê muito bem, tem mais facilidade, inclusive, para a leitura.
porque foram treinados para isso, mas eu acho que esses compositores hoje em dia fariam uma coisa mais solta também, porque eles são muito talentosos. Nazaré, para mim, é de uma riqueza assim, incrível a música dele, a música que ele criou, assim como Pixinguinha, entendeu? Acho que o trio, para mim, o grande trio da música brasileira em termos de quantidade e qualidade é formado por Ernesto Nazaré, Pixinguinha e Tom Jobim. Eles tiveram uma obra muito grande e de alta qualidade. Às vezes você vê compositores que fizeram uma música, 2 ou 3, que fizeram um grande sucesso. Eu mesmo fiz 3 ou 4 aí que fizeram um grande sucesso, mas não tem a quantidade de obras que fizeram sucesso, assim como foi o caso desses compositores, né? Agora, o senhor que fica aqui no Rio e nos Estados Unidos ao mesmo tempo, o senhor acha que a música, principalmente a música instrumental, é mais valorizada lá fora do que aqui dentro? Olha, nesse exato momento, eu acho que no Brasil está sendo muito valorizada a música instrumental novamente. Teve uma época que realmente foi abolida totalmente, nos anos 80, assim, depois, dos anos 90 foi abolida, mas depois acho que essa volta do choro também, acho que ajudou muito a música instrumental aqui no Brasil. Agora, lá fora é muito bem recebida, e lá fora o próprio jazz abriu muito, assim, do ponto de vista estético, né, para aceitar o que eles chamam de world music, né, música feita, o jazz tocado assim, em outros países, né, não só o jazz, mas as diferentes culturas através da música foram bem absorvidas, né? Por exemplo, o meu disco novo está em 12º lugar na parada do jazz. Isso quer dizer, eu estou entre os maiores nomes do jazz lá e com uma execução em rádio incrível. As rádios tocam muito música instrumental, muita música instrumental. Eu falo jazz porque lá eles usam esses rótulos, jazz, world music, tudo. Às vezes usam até instrumental, mas principalmente o jazz, né? Então, eles absorvem bem esse tipo de música. Eu acho que isso é um portão aberto para a gente. A gente vai onde a gente é bem recebido. O senhor acha que tem uma nova cena aí de compositores sendo formada, ou os jovens estão mais preguiçosos, querendo fazer música de fácil aceitação no mercado, mais chiclete que gruda no ouvido? Eu acho o seguinte, tem as duas coisas, né? Eu acho que tem gente querendo aprender cada vez mais. Eu acho que hoje em dia, inclusive, a didática musical, não só lá fora, como aqui no Brasil, foi assim muito aprimorada. Você tem, por exemplo, na escola, assim, eu tenho muita procura para gente que quer realmente aprender música, sério, assim. Mas também a gente vê por aí as pessoas que veem um exemplo, principalmente, desculpa falar, mas pela televisão, às vezes, assim, mostra que uma pessoa pode ficar famosa da noite para o dia com uma música, né? Eu não vou citar nomes aqui, mas todo mundo sabe mais ou menos o que eu estou falando. Isso é uma forma de conquistar esse talento novo que poderia, às vezes, ir para uma música mais elaborada, sofisticada, assim. Mas isso é uma forma de chamar ele para fazer uma coisa mais corriqueira, de fácil acesso, e que ele possa também, consequentemente, ganhar mais dinheiro com a música, né? Agora, é uma batalha, você tem que realmente optar. Quero ganhar dinheiro com música, quero fazer uma música realmente que eu goste, que eu me sinta bem, que eu vá dormir tranquilo, que eu tenho um prazer enorme em estar tocando. Agora, tem outro fato também que eu acho que contribui, que é a questão da tecnologia, né? Hoje em dia, isso que eu fiz feito em casa, o disco, na verdade, não foi feito em casa, né? Esse disco foi gravado em estúdio, a produção era caseira, no sentido de que eu mesmo produzi. Mas hoje em dia o cara pode fazer realmente tudo em casa, os equipamentos, né, internet, pode fazer tudo a partir de casa. Porque no mesmo tempo que você tem um movimento crescente de música independente, você também tem um movimento crescente de regravações, né? Os intérpretes estão procurando muitas regravações. Você acha que faltam, então, boas letras no mercado? Eu não acho que falte, não. Talvez
não apareçam essas músicas, não tem muita chance. Mas se você pesquisar pela internet, você vai encontrar coisas incríveis, assim, músicos fantásticos, assim. O que acontece é que realmente a mídia parece que não tem muito interesse nessa qualidade, vamos dizer. Eles têm também interesse comercial muito grande. O senhor também fez música para crianças. O senhor acha que esse é um nicho pouco explorado? Pois alguns anos atrás a gente tinha Arca de Noé, Saltimbancos, Pluft Plaft Zum, com grandes intérpretes e compositores participando de músicas para criança. Como você vê esse mercado hoje em dia? Aqui em casa a gente sempre trabalhou assim muito em conjunto, desde as viagens que eu fazia pelo projeto Pixinguinha, que eu levava a família inteira, principalmente quando era em período de férias, assim. As minhas duas filhas iam também assistir os shows. Eu me lembro que a Carol Saboia, que é a mais velha, que é cantora hoje em dia, ela subia no palco para autografar o Feito em Casa, assim, ela mesma gostava de fazer isso. E aqui em casa sempre vieram muitos cantores, músicos para ensaiar. Então a gente sempre teve um convívio musical muito grande. E eu sempre tentei assim juntar a minha profissão com a minha família. Então, incentivei muito isso. Quando as crianças eram pequenas, a gente ia muito assistir peças de teatro infantil, e aí, inspirado nesse crescimento delas, no interesse delas, eu procurei meus dois parceiros, Chico Chaves e Paulinho Tapajós, e criamos duas peças infantis, onde uma das filhas, pelo menos, atuou em uma das peças, a outra fez a capa, foi inspiração também, porque era pequenininha demais nessa época para poder subir a um palco, né, que é a Luísa. Então, acho que foi muito por causa disso também. E aí a gente começou a ver que realmente é uma possibilidade muito grande. E é um mundo muito encantado também, né, assim, o mundo da criança, assim, né, você poder fazer uma música com histórias que elas vão se interessar, que bate assim de frente assim numa boa, né, com o mundo delas, né, então que penetra no mundo delas. Isso realmente incentivou muito a fazer essas músicas. Foram duas peças infantis que foram lançadas, o Astrofolias e o Passa Passa Passará, e teve uma outra que acabou que a gente demorou um pouquinho a lançar e elas cresceram. E a gente acabou que não lançou, já estava até com data marcada, depois a gente esperou um pouco e acabou que a peça ficou aí. Talvez a gente retome um dia, quem sabe com as netas. Qual a principal lição musical que o senhor pretende deixar tanto para os alunos das suas escolas como para as suas filhas? Olha, as minhas lições musicais, vamos dizer assim, elas estão nos meus livros, tem 7 livros lançados aqui no Brasil, mais 2 lançados lá fora. Eu acho que ali eu tentei passar, acho que foi inclusive um fruto do meu trabalho com a escola, onde eu agreguei assim vários profissionais, colegas meus, assim, para ensinar música, cada um com a sua individualidade e procurando a gente sempre estar atualizado com a situação assim da cidade, por exemplo, né? A gente e da própria tecnologia também, a gente usa toda essa tecnologia que tem aí, e a gente hoje em dia, inclusive, sugere que as pessoas possam também ter aula em casa com os nossos professores. E as crianças, vamos dizer as nossas filhas, né? Elas acho que aprenderam muito com isso tudo e hoje em dia elas tomam conta das escolas. São as duas, cada uma fica mais tomando conta de uma escola, né? Uma na Barra e outra no Leblon. E a gente fica só supervisionando, de vez em quando eu dou uns cursos aqui quando eu estou no Brasil, mas a gente está próximo, muito próximo, e eu acho que para elas isso é muito importante, para o crescimento delas também. Muito obrigada pela entrevista, foi um prazer. Prazer também.